Fala pessoal, muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde para você que vai nos assistir daqui a pouco, amanhã, na semana que vem. Dando continuidade nesse bate-papo sobre transporte por passageiros, transporte por ônibus. Hoje o assunto é combustível alternativo, um combustível muito interessante que pode ser o futuro hoje e amanhã do nosso mundo para mover os nossos ônibus, caminhões, enfim. Vamos falar sobre hidrogênio, células a combustível. E para conversar conosco, para passar todas as informações, tirar todas as dúvidas, trouxemos a Mônica Saraiva Panic, que ela está lá na Alemanha. A Mônica é formada em comunicação social com MBA em marketing, tem 20 anos de experiência no nosso mercado automotivo e ela é especialista no mercado de economia de hidrogênio. Tá? Ela também é diretora da Associação Brasileira de Hidrogênio e vai falar um pouquinho conosco tudo que esse combustível pode ser ou não para o nosso país ou para o mundo também. Mônica, muito legal ter você conversando com a gente hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivo. Boa noite, boa tarde, bom dia, Antônio Ferro. É um prazer estar aqui com vocês hoje e responder as perguntas da revista Autobus. Estou à disposição. Boa tarde, público. Enfim, eu tenho grande experiência, eu sou brasileira, mas mudei para a Alemanha há 23 anos. E desde então tive a oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento das tecnologias do hidrogênio. E é muito interessante porque é um movimento que ganhou força, na verdade, nos últimos 2 anos. Que o hidrogênio ele passou a ser visto não só pelo setor de transportes, né, para a fabricação de veículos em emissão zero, mas hoje ele é visto como uma solução para descarbonizar diversos setores da economia. Então, isso abriu um leque de oportunidades para o uso do hidrogênio na indústria, continua no setor de transportes, mas no setor de mineração, no setor de siderúrgicas, enfim, no setor de geração de calor, de geração de eletricidade. Então, ele abre oportunidades ou novas oportunidades de negócios para esses setores. E isso aumentou o nível de investimentos, a quantidade de empresas investindo nessas tecnologias e acelerou não só o desenvolvimento, mas também a comercialização das tecnologias do hidrogênio e célula combustível. Legal. Muito assunto hoje para a gente conversar. Ferro, muito bem-vindo também. Ferro, editor da revista Autobus, nosso parceiro de sempre aqui no canal. Oi, Ivo, bom dia, Mônica, agradeço aí ao convite, aí, você ter aceitado esse convite para a gente falar de um assunto, acho que é bem interessante, né, que pode mudar toda a cadeia da matriz energética do transporte. Vamos lá. Legal. Mônica, para a gente começar, né, nós como jornalistas até falávamos antes aí da nossa gravação, né, é muito mais fácil, muito natural para nós falarmos de diesel, falarmos de GNV, até de eletricidade propriamente dita. Agora, explica um pouco para nós, antes, né, como é que funciona o hidrogênio? Da onde ele é obtido? Como é que ele vai fazer? Ele vai ser um parceiro da eletricidade, um complemento? Como que funciona? Então, o veículo a hidrogênio, quer dizer, os veículos hoje a hidrogênio, o hidrogênio ele pode ser utilizado também em motores a combustão, mas essa tecnologia se demonstrou não muito eficiente. Então, nesses últimos 20 anos, se investiu muito no desenvolvimento do que a gente chama célula combustível, e principalmente do tipo PEM, que é a célula combustível, ela precisa de hidrogênio e oxigênio do ar para produzir eletricidade e água. Então, vocês conhecem os veículos elétricos. Na verdade, um veículo a hidrogênio, célula combustível, ele é um veículo elétrico, porque toda a tração é elétrica, só que a geração da energia elétrica ela ocorre dentro do veículo. Ela é gerada dentro do veículo através do hidrogênio. Então, dessa combinação do hidrogênio e oxigênio, quando você acelera um veículo, na verdade, o que você ouve é um compressor, um barulho muito fino e não tão alto como os motores a combustão, e que é o compressor que ele pega o oxigênio do ar e injeta na célula, e aí o sistema entende que entrou ar, e há também a
captação do hidrogênio nos tanques dos veículos, e aí a produção de eletricidade, a eletricidade move um motor elétrico. Entendi. Então, não há, né, o que muita gente fala, o veículo a hidrogênio ele é um concorrente dos veículos elétricos? Não, ele é um veículo elétrico e ele tem muita sinergia com os veículos elétricos puramente bateria, porque os componentes são praticamente os mesmos. Você tem bateria, porque na verdade hoje esses veículos eles são híbridos, né? Eles têm uma bateria e eles têm um sistema de célula combustível. Na verdade, a bateria ela serve para picos de potência e para armazenar a energia, por exemplo, dos freios, né, do sistema de frenagem. Então, a bateria ela serve como um auxiliar de potência e não como um gerador de potência. O gerador é o sistema de célula combustível. Entendi. E agora, para a gente entender, né, a gente hoje temos exemplos aqui no Brasil, própria Europa, Estados Unidos, veículos a GNV, que já está concretizado, já estão rodando, né, os híbridos, os elétricos puros. E que pé que está o hidrogênio? Como é que está caminhando esse combustível? Olha, para você ter uma ideia, até o ano passado foram contabilizados já 25.500 veículos movidos a combustível e 490 estações de hidrogênio espalhadas pelo mundo. Como eu falei para você, esse grande aumento ele ocorreu desde o ano passado, que até 2018 os números ainda eram, digamos assim, pequenos, né? Mas essa tecnologia deu um boom no ano passado, e principalmente pelo motivo que eu te falei, se abriu oportunidades para o hidrogênio, não só no transporte, e isso faz com que o setor de transporte também seja empurrado e também seja desenvolvido. Então, hoje você tem veículos já em série, todos os tipos de veículos, então trens, ônibus, veículos a passeio, vans, embarcações, até aviões já temos. Então, é claro que a maioria, o número maior é de veículos de passeio e depois ônibus, mas no momento as montadoras estão investindo pesado em caminhões, né? Já foi anunciado, inclusive, a Hyundai tem um novo caminhão. Vocês já devem ter visto esse vídeo, é muito, muito legal. A Mercedes lançou um protótipo, então o momento para o setor de caminhões, mas a Toyota, por exemplo, lançou já um novo Mirai, que estava previsto para ser lançado em julho desse ano, e não tinha sido por causa da pandemia, e agora eles lançaram. Para você ter uma ideia, esse novo Mirai, ele é um marco nessa tecnologia, porque ele é fabricado em uma nova fábrica da Toyota, que tem capacidade para 30 mil veículos por ano. 30 mil Mirais célula combustível por ano. Então, isso vai significar um marco em redução de custos e no aumento, né, da escala de produção desses veículos. Mônica, como é que está a frota mundial de ônibus movidos pela célula da combustível? A frota mundial de ônibus é menor, mas você tem ônibus em praticamente todas as cidades europeias, nos Estados Unidos. Hoje nós temos 300 ônibus a nível mundial, mas a tendência é aumentar, principalmente essa frota nos Estados Unidos. Você sabe que a Califórnia é onde tem o maior número de veículos. Hoje tem 8.800 veículos rodando, são 70 ônibus. E no Japão também, quer dizer, todas as montadoras estão produzindo veículos movidos a célula combustível, inclusive ônibus, mas o que eu falei, os grandes investimentos agora estão voltados para o setor de caminhões. É interessante. Talvez seja um setor que tenha mais recursos, né, dentro de uma empresa do que os ônibus. É interessante isso, porque no início se acreditou que essa tecnologia
seria introduzida primeiramente no setor de transporte público, que na verdade, faria mais sentido, mas eu acredito que não se acelerou da forma que se pensava na área de ônibus, principalmente pela falta financeira, enfim, falta de recursos financeiros disponíveis, mas principalmente pela escala, né, você não consegue atingir uma escala tão grande com os ônibus, como você consegue com veículos de passeio e como você consegue com caminhões e outros tipos de veículos. Então, hoje, o principal foco dessas empresas é atingir a escala de produção dessas tecnologias. Então, eles estão procurando esses setores que você consegue, enfim, tanto a nível de veículos, mas também dos componentes, né, de toda a cadeia automotiva. Mônica, aproveitando um gancho que você comentou, no começo a ideia era ir para o transporte público por ônibus, que você falou que fazia mais sentido, né? Por quê? Por causa da aplicação do modal? A característica? É um veículo emissão zero, né? Então, é um veículo emissão zero e faz sentido porque o transporte público, enfim, roda nas cidades, principalmente em grandes cidades, em grande número. Então, a ideia era exatamente transformar as frotas em veículos de emissão zero. E eu acho que isso vai ocorrer, não significa que não vai ocorrer, significa que está indo mais lentamente no setor de ônibus. Mas várias cidades já têm as frotas, principalmente Hamburgo, aqui na Alemanha, é a cidade que mais tem ônibus. Foi a primeira cidade a introduzir uma pequena frota de ônibus. Agora eles já estão com 30 ônibus rodando no transporte urbano. E é uma tecnologia que tanto os passageiros quanto os motoristas, todo o pessoal que trabalha com esses ônibus, operadoras, gostam muito, porque são veículos silenciosos, são veículos que têm não é como um trole, por exemplo, que tem aquela freada pesada, que tem aqueles solavancos, não. A célula combustível, ela dá uma operação, né, tranquila para o passageiro, é um veículo silencioso, então você percebe, você conversa sem ter que gritar dentro do ônibus. Então, e tanto os motoristas, como eu falei, como os passageiros, a experiência das cidades que já rodaram, que tem esse tipo de frota, é muito positiva. Então, eu acho que é uma questão realmente de investimentos do setor para que isso aconteça. Mônica, por se tratar de um veículo com menor escala de produção, ele ainda tem um custo bem elevado, né? Então, os custos reduziram muito nesses últimos 20 anos, claramente, mas principalmente nos últimos 10 anos. Para você ter uma ideia, no início, quando nós começamos quando essa tecnologia começou a sair da área de pesquisa para ir para a área de desenvolvimento e começaram os primeiros protótipos, isso foi no ano em 1997, 98, quando eu vim para a Alemanha. No ano 2003, começaram as primeiras frotas de ônibus. Um ônibus custava, nos Estados Unidos, na faixa de 2 milhões e meio de dólares, e na Europa custava 3, 4 milhões de euros. Hoje ele custa 400 mil dólares, em média, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Na China é muito menos, eu não sei exatamente quanto, mas eu acredito que seja já na faixa de 100 mil, ou até menos. Enfim, a China tem muito mais ônibus. Aqueles números que eu te dei não incluiu a China, tá? Porque a China tem muitos veículos, eles têm fábricas locais, montadoras locais. Eu não sei a quantidade de ônibus e veículos que tem lá, mas é bem maior já inclusive do que os Estados Unidos. Em relação vamos fazer uma comparação, né, com os outros combustíveis, né? Como que fica a eficiência energética, né, do hidrogênio
da célula combustível em relação, por exemplo, ao diesel, né? Porque a gente sempre, eu converso muito com motoristas aqui, quando a gente fala, né, a gente pega um exemplo, né? Todos os especialistas das montadoras, os engenheiros que a gente conversa falam, não, praticamente não tem perda, mas o motorista vai lá e fala, não, o GNV aqui que eu estou usando tem sim, o diesel é mais forte. Como é que fica em relação ao hidrogênio? Então, esse é o grande ponto, né? Por isso que essa tecnologia ela foi atrativa para as montadoras desde o início, pela eficiência energética. Ela é 50% no mínimo mais eficiente do que um motor a combustão interna. Então, esse é a grande atratividade desse sistema. Seja lá o tipo de combustível que você usa, enfim, como o hidrogênio é produzido, é uma eficiência de 50% a mais, porque não há queima do hidrogênio, ela é uma reação química, né, entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, e o fato do sistema de tração ser elétrico é um sistema inteiramente eficiente, inclusive é um sistema que ele tem esses controladores eletrônicos e a grande chave mesmo de um sistema desses é a eficiência energética, controle de vazão de gases, com o controle de bateria, enfim, é tudo baseado num sistema com foco na eficiência energética. Então, você tem hoje um veículo, para você ter uma ideia, o tanque de um veículo hoje, o Mirai, né, ele tem a mesma autonomia do que um veículo comum, e até alguns a mais eles estão conseguindo. Esse novo Mirai, eu não sei ainda qual é a autonomia dele, mas em média eles têm uma autonomia de 600 km. E o tanque de hidrogênio, eles fazem 1 kg de hidrogênio para cada 100 km. Então, o tanque de hidrogênio é um tanque pequeno, né, porque ele cabe mais energia dentro do tanque do que a gasolina e o diesel. Ô, Mônica, o hidrogênio ele é abundante na natureza, né? Mas é preciso uma operação para consegui-lo de uma maneira pura, né? Exatamente. E essa é uma grande vantagem, né? Porque você pode produzir hidrogênio de várias formas. E qual é a tendência hoje? Como eu falei, a tendência de descarbonização é você fechar essa cadeia emissão zero. Então, você produzir hidrogênio através de energia renovável, então energia solar, energia eólica, energia hidroelétrica, você produz através de um eletrolisador, que ele funciona ao contrário da célula combustível, ele precisa de eletricidade e água para produzir hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio você usa como combustível e o oxigênio também você pode aproveitá-lo, vendê-lo para aplicações industriais. Então, essa é a grande. Você pode produzir hidrogênio, por exemplo, através da biomassa, de resíduos de biomassa. Você pode produzir hidrogênio através de resíduos plásticos não recicláveis. Então, você imagina numa grande cidade, ao invés de você descartar o plástico, um plástico que já foi reciclado várias vezes e que ele vai parar num lixão, ele pode virar hidrogênio. E isso é uma tecnologia já conhecida, a tecnologia da gasificação, que ela utiliza tanto resíduos de biomassa como resíduos plásticos para a produção do hidrogênio. Então, isso é fantástico, porque você pode produzir o hidrogênio da forma como for melhor na região onde você mora. Se é uma região agrícola ou de pecuária, você pode produzir hidrogênio através desses resíduos. Se é uma região industrial, a mesma coisa. Então, você aproveita os recursos que você tem naquela região. E aí, no caso... Faz parte de uma... Não, pode só... Ela faz parte de uma economia circular, né? Exatamente, exatamente. Isso é que é fascinante, porque quando você fala de veículos de emissão zero, essa possibilidade de não só o veículo ser emissão zero, mas como o combustível ser emissão zero. E esse é o grande foco hoje em dia, né? Descarbonizar todos os setores, desde a geração do hidrogênio até o uso
nos diferentes setores. E aí, Mônica, para o operador, né? A gente tem os operadores que desabastecem seus veículos dentro das garagens. Aí basta ele mudar, fazer uma estrutura específica para isso, né? E hoje, exatamente, e hoje nem precisa de tanto, né? Eu lembro que no começo não se conhecia muito a tecnologia, então se colocava inúmeros sensores dentro de uma garagem. Hoje isso já é uma tecnologia já conhecida, toda a parte de segurança da tecnologia já foi mais do que testada. Pra você ter uma ideia, já estão instalando eletrolisadores dentro da garagem de prédios, sem problema nenhum. Então, toda essa parte da segurança do hidrogênio, ela foi trabalhada nesses últimos 20 anos. E, então, todas aquelas preocupações que existiam no início já não existem mais. Mesmo o ônibus, né? O ônibus, ou qualquer veículo, quando há uma batida, uma perfuração na carroceria, o sistema desliga completamente. Então não há faísca, então não há risco de explosão. Então tem uma série de... É todo um sistema mesmo de segurança que abre as portas dos veículos, que isso já foi... tem normas, padrões internacionais, enfim, essa preocupação já não existe mais. É claro, é um gás, né? É um gás como gás natural. É preciso levar em consideração todas as medidas necessárias e utilizar a tecnologia para prevenir acidentes, mas é um combustível, na minha opinião, é muito mais seguro do que a gasolina, porque, eu não sei se vocês já viram, existe um vídeo disponível nas redes sociais que você pode ver que é um veículo, a gasolina pegando fogo, e um veículo a hidrogênio pegando fogo. Então, a chama do hidrogênio, o hidrogênio é muito leve, então a chama ela vai para o ar, né, num volume só, e ela vai apagando aos poucos, enquanto que a gasolina ela derrama no chão e vai pegando fogo, e é um fogo muito mais para apagar. Então, na minha opinião, o hidrogênio é muito mais seguro do que a gasolina. Você citou anteriormente aí os eletrolisadores, é isso, né? É um sistema que você obtém o hidrogênio pela água, né? É isso mesmo? Não, você obtém através da eletricidade e água. Na verdade, não é muita água. O pessoal se preocupa, mas vai utilizar muita água. Não, a quantidade de água é pouca, não precisa ser água pura, pode ser água reutilizada, desde que filtrada, mas é uma quantidade pequena e a base é a eletricidade. Ele faz o contrário do que a célula combustível. Então, a eletricidade quebra a molécula da água e produz o hidrogênio e o oxigênio. Essa eletrólise, né, a chamada eletrólise da água. Quebra. Na verdade, é o que você falou mesmo, né, é a partir da água, porque existe a quebra da molécula da água para se obter o hidrogênio e o oxigênio. E hoje, os eletrolisadores, grandes empresas, já estão produzindo em escala eletrolisadores de grande porte, que é para aumentar a escala da produção do hidrogênio. E já se chegou a um número de 1 gigawatt mundialmente gerado através do hidrogênio. Isso é incrível, porque hoje vocês devem ouvir falar, estarem acompanhando, que a cada dia a gente ouve falar de um projeto novo de geração de hidrogênio verde a partir de energia solar, a partir de energia eólica. Então, cada vez mais se está utilizando mais gigawatts, ou quilowatts, ou megawatts para a produção do hidrogênio, e a tendência é exatamente como nos veículos, né, atingir a escala de produção dos eletrolisadores, e na verdade o custo do hidrogênio ele depende do custo da eletricidade, mais até do que dos equipamentos em si. Eu ia tocar
nesse assunto, Mônica. Quando a gente é bem acostumado com o Brasil, né, quando a gente fala do valor do ônibus hidrogênio, por exemplo, é um valor muito maior do que o que ele já está usando hoje a diesel. Né? Aí o empresário pergunta assim, mas como que eu vou ter o retorno disso? Vamos deixar um pouco de lado o meio ambiente, que é o principal, né? Mas o empresário vai pensar no bolso dele. Como é que trabalha-se isso? Como é que a gente está trabalhando na Europa, os empresários europeus? Como é que eles estão vendo isso? Então, para os empresários é uma grande vantagem, né? É uma questão de disseminação da informação. Porque, na verdade, para você operar um ônibus a hidrogênio, o custo de operação é muito mais barato do que o custo de operação do diesel. Por incrível que pareça, porque você imagina, nós já fizemos isso no Brasil, né? Nós tivemos um projeto de 2006 a 2016, foi um projeto do PNUD, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, com o financiamento do GEF, que é o Global Environment Facility, em cooperação com o Ministério de Minas e Energia e a MTU, a Empresa Metropolitana de São Paulo, e com o Governo do Estado de São Paulo. Então, nós construímos no Brasil 4 ônibus, construímos primeiro um protótipo, que ele não foi previsto para andar com passageiros, ele foi previsto para ser testado, porque a gente estava, na época, isso foi em 2006, que assinamos um contrato, foi formado um consórcio com 4 empresas brasileiras e 4 empresas internacionais, e o objetivo era exatamente produzir o ônibus no Brasil. O Brasil tem uma grande indústria de ônibus e um grande mercado para ônibus. Então, a gente queria utilizar essa capacidade brasileira, essa competência para reduzir exatamente o custo dos ônibus. E conseguimos, porque na época que eu falei para vocês que um ônibus aqui na Europa custava de 3 milhões e meio de euros e na Califórnia 2 milhões de dólares, no Brasil ele custou 1 milhão de dólares. Então, através da inclusão de componentes fabricados no Brasil, nós conseguimos uma taxa de 65% de nacionalização dos componentes. É claro que alguns componentes, como a célula, na época ainda eram importados, as baterias, os tanques, mas todos os outros, carroceria, chassi e todos os demais componentes foram fabricados no Brasil. Então, os ônibus rodaram no corredor da MTU. Era um projeto que estava previsto para terminar em 2015 e ele acabou terminando em meados de 2016. Ele operou com passageiros no corredor ABD, na região metropolitana de São Paulo, e transportou 18 mil passageiros. E ele funcionou em um sistema automático com a estação de abastecimento. A gente instalou uma estação de produção e abastecimento de hidrogênio dentro da garagem da MTU, da garagem da Metra, né? A operadora lá na MTU em São Bernardo, nesse corredor ABD, é a Metra. E lá quem operou foi a BR Petrobras, e a estação funcionou de modo automático. Nós treinamos os operadores da BR para produzir e abastecer os ônibus, para produzir hidrogênio, para fazer a manutenção da estação e para abastecer os ônibus. Então, eles iam de manhã, ligavam a estação entendia que os tanques estavam cheios, que não precisava produzir hidrogênio. Aí vinha um ônibus, abastecia, a estação entendia que tinha esvaziado os tanques, começava a produzir de novo de forma automática. E assim por diante, eram 3 ônibus e saíam para rodar no corredor transportando passageiros. Isso foi um grande sucesso. Infelizmente acabou, porque o projeto acabou. Né? O projeto do PNUD de GEF acabou em 2016 e, enfim, e não continuaram a operação, não por vontade, acredito, mas mais por problemas políticos na época, e as razões exatas eu não sei te dizer. Foi uma grande pena, porque foi um grande sucesso a operação, como eu falei, um retorno muito positivo, tanto de passageiros quanto dos motoristas da Metra. Treinamos motoristas, treinamos os técnicos de manutenção, treinamos os operadores da estação e toda a indústria, né, relacionada foi envolvida. Na época, a Marco Polo
A Tuto, que era parceira da Marco Polo na época, fez a integração dos ônibus. Os ônibus foram fabricados em Caxias do Sul. Então, hoje o Brasil tem competência para fabricar esses ônibus e fazer novas frotas. Enfim, a competência está lá, a engenharia está disponível no Brasil para isso. Quer dizer, na Europa a gente tem visto que há vários programas governamentais que incentivam o hidrogênio, né, Mônica? Aqui falta isso também. Eu acho que é exatamente isso que falta no Brasil, Rafael, porque eu acho que 2016 foi um ano difícil, né? No Brasil, eu lembro, começaram os problemas políticos e eu acho que isso que atrapalhou muito a continuação de operação, porque o projeto ele tinha a administração do PNUD, né? E junto com o consórcio, mas a partir do momento que o projeto acabou, isso por um prazo regulamentar que era pré-estabelecido pelo GEF, que tinha que terminar, de acordo com a data, após 8 anos, o projeto do GEF ele tem que terminar, e aí os ônibus foram doados para a NTU, a estação, todos os equipamentos, todas as peças, mas começaram os problemas políticos já na época e, na verdade, não melhorou. Esses problemas políticos não melhoraram desde então, pelo contrário. Então, isso foi uma infelicidade por causa disso. Mas eu acho que exatamente isso como você falou. Eu acho que nos outros países existe muito mais o apoio do governo, o incentivo para frotas, emissão zero. Pelo contrário, né? A cidade de Hamburgo, por exemplo, ela já anunciou que a partir do ano que vem ela não vai comprar mais ônibus a diesel. E várias cidades estão seguindo a mesma tendência de que não vão mais comprar ônibus a diesel. Então, isso é uma tendência mesmo que as operadoras vão ter que se movimentar e se preparar para essa nova condição que uma hora vai chegar no Brasil. Com certeza. Quando você fala essa hora, a gente está muito distante? Como é que está essa distância aí quando chegar aqui, né? Eu acho que está mais perto que a gente imagina, porque no Brasil existe, na área política está meio devagar, mas na área industrial ela está bem forte. Essa tendência para o hidrogênio, as indústrias estão se movimentando para esse novo setor e para essas tendências de transformação energética, descarbonização. Então, é um movimento muito forte que está ocorrendo, acompanhando essas tendências mundiais, e no Brasil está vindo exatamente do setor industrial, da academia, dos institutos. É uma força grande, e eu acho que não vai demorar muito, porque o Brasil tem essa capacidade, né? A gente acha que vai demorar para chegar, e de repente vai acontecendo mais rápido que outros países. Eu acho que isso que é fantástico no Brasil, essa facilidade de introdução de novas tecnologias. Existe uma barreira inicial, mas uma vez essa barreira vencida, a comercialização é rapidíssima, né? Mais rápida do que aqui na Alemanha ou qualquer outro país. Ótimo. Só uma última dúvida, viu, Mônica, para a gente, porque tá bem legal, o papo bem interessante. Quando a gente fala dessa descarbonização, falar de meio ambiente, é óbvio que faz mais sentido a gente falar quando a gente fala de ônibus nas cidades, né, o ônibus urbano. Mas a aplicação ideal dele seria mesmo a cidade ou, de repente, longas distâncias? Você tem um ônibus a hidrogênio rodoviário, né? Os dois, ambos, tranquilamente rodam. Eu acho que ambos, porque se você tem hoje com as estações de hidrogênio, isso tudo depende de uma infraestrutura de hidrogênio, né? Então, nas cidades, claro, é mais fácil, porque as frotas têm um abastecimento centralizado, então talvez seja mais rápido, mas a parte rodoviária ela já está acontecendo aqui na Europa, porque você já tem essas estações intermediárias ligando uma cidade com a outra, né? Esses programas, principalmente na Alemanha, tem um programa chamado H2 Mobility, que ele tem o objetivo
de construir ou de implementar 1.000 estações de hidrogênio até 2030, e isso em conexão com os outros países da Europa para possibilitar exatamente os ônibus de turismo, né, os ônibus rodoviários. E eu acho que isso também é uma questão de tempo, mas, claro, aquelas frotas que têm um abastecimento centralizado, elas são as primeiras enfim, a utilizar, porque você não depende, né, dos postos públicos de abastecimento. Perfeito. Ferro, mais alguma? Não, para mim está ótimo. Foi muito esclarecedor. Legal. Mônica, a gente agradece. Pessoal, esse foi um bate-papo muito rico, né? Eu acho que deu para tirar muita dúvida em relação a esse combustível, né? Como a gente conversou antes, é fácil falar de diesel, de GNV, híbrido, enfim, mas falar de célula combustível acho que serviu para passar muita informação para vocês aí que nos seguem, para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda em termos desse combustível nos ônibus aqui mundiais e também no Brasil. Então, conosco hoje, tivemos o prazer de conversar com a Mônica Saraiva Panic, né? A Mônica é formada em Comunicação Social, MBA em Marketing. Ela também é especialista nesse mercado, né, de economia de hidrogênio, além de ser diretora da Associação Brasileira de Hidrogênio aqui no Brasil. Mônica, foi muito legal conversar com você. Mais para frente a gente pode marcar um outro bate-papo, ver como é que está essa evolução, né, tanto aí na Europa quanto aqui também no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Ferro, obrigado, Ivo. E eu fico à disposição, quando quiserem, a gente marca um novo bate-papo. Bacana. Antônio Ferro, muito obrigado pela parceria de sempre também. Obrigado, Ivo, e obrigado, Mônica, aí, pelo espaço aí que dedicou para a gente aí. Esse assunto, com certeza, ainda vai dar muito pano para manga, vamos dizer assim. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.